que é a casa 8 do mapa astral? É a casa de recursos compartilhados. A casa 8 carrega uma grande carga psicológica em sua temática, representando os relacionamentos íntimos e as grandes transformações emocionais que deles resultam. Pode ser comparada ao caldeirão da bruxa ou ao forno do alquimista. É o lugar das crises e mudanças que ocorrem em segredo se transmutam, no íntimo do ser. Na casa 8, o compromisso que assumimos na casa 7 mundana torna-se palpável. Passamos por experiências que nos tornam parte de uma entidade exigente maior, que é a do nós. Em outras palavras, os assuntos desta casa se referem a questões existenciais marcantes, como as doenças severas, os perigos de vida, o medo da morte, o envolvimento sexual e a reprodução, as grandes dívidas e financiamentos, entre outros. Não sendo, portanto, assuntos leves ao mesmo tempo, percebemos que podemos usar nosso poder pessoal para controlar essa entidade maior representada pela fusão, a fim de tirarmos benefícios próprios. Em relacionamentos ou objetivos pessoais, as relações sexuais aproximam as pessoas e as fazem muitas vezes recordar memórias emocionais antigas. Com isto, mobilizam conflitos que emergem na adolescência. A oitava casa mundana é comumente referida como a casa do sexo, aquela que aprofunda os relacionamentos e as interações com os outros, e como certos aspectos dessas interações podem assumir uma natureza comum a ambos. Um aspecto compartilhado, por outro lado, pode mobilizar emoções e memórias das fragilidades emocionais da fase narcisista e infantil, criando vínculos simbióticos, fusões carregadas de misturas de papéis e projeções que muitas vezes geram sofrimento, dependência e submissão, podendo até mesmo chegar a agressões e crimes passionais. Os toques corporais implicam em um resgate de emoções que se tinha na mais tenra idade e assim criam misturas de papéis. A casa 8 carrega uma grande carga psicológica em sua temática, representando os relacionamentos íntimos e as grandes transformações emocionais que deles resultam. Pode ser comparada ao caldeirão da bruxa ou ao forno do alquimista. É o lugar das crises e mudanças que ocorrem em segredo se transmutam, no íntimo do ser. Na casa 8, o compromisso que assumimos na casa 7 mundana torna-se palpável. Passamos por experiências que nos tornam parte de uma entidade exigente maior, que é a do nós. Em outras palavras, os assuntos desta casa se referem a questões existenciais marcantes, como as doenças severas, os perigos de vida, o medo da morte, o envolvimento sexual e a reprodução, as grandes dívidas e financiamentos, entre outros. Não sendo, portanto, assuntos leves ao mesmo tempo, percebemos que podemos usar nosso poder pessoal para controlar essa entidade maior representada pela fusão, a fim de tirarmos benefícios próprios em relacionamentos ou objetivos pessoais. As relações sexuais aproximam as pessoas e as fazem muitas vezes recordar memórias emocionais antigas. Com isto, mobilizam conflitos que emergem na adolescência. A oitava casa mundana é comumente referida como a casa do sexo, aquela que aprofunda os relacionamentos e as interações com os outros. E como certos aspectos dessas interações podem assumir uma natureza comum a ambos, um aspecto compartilhado, por outro lado, pode mobilizar emoções e memórias das fragilidades emocionais da fase narcisista infantil, criando vínculos simbióticos, fusões carregadas de misturas de papéis e projeções que muitas vezes geram sofrimento, dependência e submissão, podendo até mesmo chegar a agressões e crimes passionais. Os toques corporais implicam em um resgate de emoções que se tinha na mais tenra idade e assim criam misturas de papéis. Quer saber mais sobre a casa 8 do mapa astral? Continue a leitura. O que é a casa 8 do mapa astral? A casa 8 do mapa astral versa sobre o potencial que os nossos relacionamentos nos trarão e como podemos tirar o máximo proveito deles. É a porta de entrada para a efetivação de investimentos e negócios, regendo o dinheiro e o legado de outras pessoas. Portanto, a lucratividade ou os prejuízos advindos de sociedades ou casamentos, os dividendos, o fundo de garantia, a aposentadoria, as heranças, entre outros, pertencem aos estudos desta casa. Pode ser considerada também a segunda casa de saúde, em especial as doenças terminais e os órgãos ou sistemas de choque para o risco efetivo de vida. O termo grego para a oitava casa é epicatafora, que significa algo como cair no mundo inferior, ou um significado paralelo, adentrar as portas do inferno. Representa o caminho do sol no céu quando ele desce em direção ao horizonte.
O que muitas culturas antigas achavam que fosse a morte de seu deus solar, entretanto, este setor se refere à consolidação da fase seca do dia, o outono do dia, o meio da tarde, pois esta casa se relaciona com o horário das 14 horas às 16 horas, um período muito seco do dia, embora um astro na oitava casa tenha muitas vezes aspectos que se devam dar atenção ou serem objeto de preocupação. Uma conotação particularmente feliz em sua interpretação pode referir-se, por exemplo, à lua crescente, que neste caso é considerada fértil, um padrão de desenvolvimento para os assuntos financeiros se, claro, considerado a outras posições do mapa natal. Mesmo Júpiter ou Vênus nestas posições podem não significar necessariamente problemas. A casa 8 sob alguns aspectos se assemelha com o signo de Escorpião e com o planeta Marte, na astrologia grega do período clássico, e Plutão, na astrologia moderna. Casa 8. Fusão, transformação e regeneração. A casa 8 é tratada no mapa astral como um ponto de evolução ou transformação, que mostra a nossa capacidade de se transformar, romper casulos e transcender mais a bem da verdade. Essa não é uma casa muito feliz, sendo considerada uma casa de atenção e preocupação na astrologia. Este setor pode mostrar assuntos significativos o suficiente para criar fatores existenciais que mudam cursos de trajetórias, alteram processos e dinâmicas de forma irreversível, sendo acompanhada muitas vezes de processos de dor, perda e sofrimento. Uma luta para se continuar vivo física e psiquicamente. É um setor bastante desafiador em um mapa astral, abrangendo nossos medos mais profundos e os mais cabulosos abusos de poder. Se este setor estiver muito ativado e o restante do mapa astrológico confirmar casa 8, crises, traumas e morte. Os planetas posicionados nessa casa, assim como os aspectos que fazem, versam sobre nossa relação com as grandes perdas e ganhos. Daí seu caráter dramático. É um local de regeneração, o qual nos fechamos em reclusão quando estamos feridos, perdidos ou derrotados, mas que nos mostra o que devemos enfrentar e mudar para crescer, se regenerar, evoluir, obter perdão ou simplesmente aceitar algum fato. É, portanto, um setor de autodefesa e proteção por meio de suas crises, nos transforma em pessoas melhores, se administrarmos com conhecimento os seus domínios, procurando entender os sentidos destes momentos cruciais. Talvez comecemos a nos entender com seu significado. Passar por uma experiência de quase morte é uma experiência traumática. Entretanto, ela pode mudar trajetórias e sentidos existenciais e liberar potenciais. Por exemplo, a casa 8 se refere, portanto, aos nossos traumas e experiências limite em nossa estrutura psíquica ou de organização física e corporal. Todas as pessoas que já estabelecemos contato através da casa 7 e deixamos de lado vão se acumulando aqui, criando apreensões, insatisfações e medos. Assim, a casa 8 pode se referir à parte dos resultados do estamos fazendo nas relações de casamento ou sociedade. É o lugar onde ocorrem os relacionamentos sexuais mais íntimos e onde podemos analisar todas as preferências excêntricas, fetiches, escolhas difíceis de entender pelos outros e coisas das quais temos vergonha. Os rituais envolvidos nestes processos podem estar remontando as experiências com o corpo que nos gerou e toda a funcionalidade envolvida, bem como as transferências de cargas neurais. Em muitos casos, o prazer e a excitação só se manifestam pela visualização da submissão ou a humilhação da outra pessoa que está a compartilhar a experiência sexual. Assim, podemos ver neste setor a manifestação neurótica das experiências emocionais e não necessariamente um culto ao amor, ou mesmo ao eros. Capacidade procriadora de um corpo pelo qual nos sentimos atraídos, é o lugar usado pelo nosso inconsciente para nos enviar todo o necessário para nos proteger de situações de risco de vida, ou nos jogar neles, sendo um lugar de perigo e de medo, mas também de libertação. Também é o local onde as erupções do inconsciente emergem de forma assustadora. Essa é talvez a mais odiada de todas as casas, por representar a frustração maior da existência, que é a morte e o fim da experiência da vida, onde perdemos o controle e tudo aquilo que construímos. Mas se analisarmos com mais calma, não há motivo para tal, exceto por nossas próprias percepções de limitações, medos e tabus. Administrar bem nossa relação com a morte e sua presença, pulsão ou sinais de morte, pode evitar depressões, angústias, além de ataques de ansiedade e pânico, que fazem com que nós humanos soframos tanto. Esta é uma das casas que esconde todas as coisas sujas, nossa carga emocional, nossa raiva, sentimentos perturbadores e coisas das quais precisamos nos libertar. Bem,
Como tudo que colocamos debaixo do tapete, recusando-nos a negociar ou exibir como já explicamos, se refere a um setor defensivo assim, todas as descrições ditas se referem a um instinto natural de preservação estamos, de fato, tentando evitar a dor e o sofrimento em sua manifestação final, esta é a casa da morte, chegando como o fim da estrada, depois que muitas coisas foram descartadas para o nosso corpo lidar, mas também como uma parte inevitável da vida. Sou na casa 8 do mapa astral ou Solna. Oitava casa tem uma tonalidade escorpiana, conferindo ao indivíduo uma aura de mistério e um certo interesse pelo desconhecido, assim como pelo que é inconsciente, metafísico, oculto e por questões relacionadas ao sexo e à morte. Quem tem esse posicionamento consegue gerir os recursos alheios com certa maestria, sejam econômicos, mentais, emocionais, entre outros. Tem maior capacidade de ocupar cargos de chefia, de lidar com situações de crise, negócios de alto risco, bem como de movimentar grandes quantias de dinheiro com uma maior naturalidade. Essa capacidade, se evidenciada, faz com que acabem adquirindo poder, pois tem uma intuição mais afiada, sabendo exatamente quando alguém está escondendo informações, conseguem perceber os outros e as oportunidades com muita clareza, bem como sabem manter a frieza quando negociações que envolvam pressão ou crise ocorre. Aumentam as chances de receber heranças, benefícios e favores dos outros ao longo da vida, bem como obter fama e reconhecimento depois que morrem. Lidam bem com questões ligadas à previdência, investimentos e espólios. Quando tal energia está tensionada, os indivíduos podem vir a se tornar rancorosos, vingativos e ou manipuladores, não poupando esforços para que as coisas saiam de acordo com o que eles querem. Como a oitava casa também está relacionada ao ocultismo, em alguns casos, podem chegar ao extremo de querer manipular pessoas e situações fazendo uso do poder de uma mente bem focada em algo. Sem querer, a oitava casa também está ligada à parte da energia sexual. Quando essa energia está em desequilíbrio, os nativos podem querer viver em meio à luxúria, sendo compulsivos em relação a este assunto ou podendo requerer vantagens e facilidades através do uso dessa energia.